Governo Trump consegue um excelente acordo comercial com os indianos para reduzir um pouco o déficit na sua balança comercial e melhorar a sua situação econômica, e ainda consegue afastar um pouco os indianos dos russos, prometendo que isso vai acelerar um processo de paz. Vai lembrar que ele promete excelentes notícias para essa semana em 3 conflitos importantes: sobre a questão de Cuba, alegando que já está negociando com líderes locais; no conflito entre Rússia e Ucrânia, falando de boas notícias em um futuro próximo, e até com reunião agendada com representantes iranianos para sexta-feira, para finalmente acabar com o programa nuclear do país. Será que a gente vai ter tantas boas notícias assim relacionadas ao governo americano? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, presta bastante atenção que a Nômade, parceiraça aqui do canal, está te oferecendo para você nesse momento de sobe e desce, instabilidade econômica tal relacionado ao dólar. Caso você queira ter acesso às suas posições dolarizadas, utilizando o meu cupom RICARDO15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido. Além de uma série de benefícios que o próprio aplicativo já te dá, é de graça, galera, baixa lá para você conferir. Você ainda pode ter acesso ao cartão de crédito Nômade Explorer, que é o cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil para fazer minhas compras. Pô, vai gastar dinheiro, né? Então gasto usando o cartão de crédito, porque você ganha pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços, você ganha cashback, por exemplo, em dólar, para já ir montando suas posições, e acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, para suas viagens internacionais. Então vou deixar para vocês o cupom QR Code aqui na tela destacado, tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, Estados Unidos e Índia firmaram um histórico acordo comercial, mas que existem ressalvas em relação a exatamente como vai ser a prática desse acordo, né? Como assim, professor? A gente sabe que o governo Trump, ele decretou um estado de emergência nacional, alegando que a dívida americana era galopante, e de fato é, e aliás, o próprio The One Big Beautiful Bill, né, que é a reforma econômica que ele propôs, segundo o Congresso americano, não tende a amenizar a dívida, e sim aumentar a dívida dos Estados Unidos, mas ele alega que um dos grandes problemas para que essa dívida venha aumentando é que, historicamente, uma série de nações se aproveitaram do comércio americano, impondo um comércio totalmente desbalanceado, com déficits econômicos consecutivos para os Estados Unidos, e isso estava prejudicando a economia do país. Situação de emergência nacional decreta tarifas contra uma série de países e começa a utilizar também essas tarifas para fazer uma série de pressões políticas. Por exemplo, no caso da Índia, nós tivemos a imposição de tarifas de 25%, já que realmente a balança comercial Índia e Estados Unidos, ela é bem importante, tá? A gente fala de uma movimentação próximo de 186 bilhões de dólares, mas com déficit para os americanos na casa de 44 bilhões de dólares. Os americanos colocaram tarifas de 25%, porém, a Índia é um país muito interessante no cenário geopolítico e econômico, porque a Índia é um país que consegue negociar com os dois lados. A Índia compra muitos equipamentos, comprava da União Soviética e continua comprando dos russos equipamentos militares. Quando começa a guerra Rússia e Ucrânia, a gente sabe que a Rússia foi sancionada por uma série de países. A Índia se aproveitou para deixar de comprar combustíveis fósseis de outros países e aumentar suas importações da Rússia, já que, como tinha muita oferta e pouca demanda pelas sanções relacionadas à Rússia, havia um desconto nesses combustíveis. A Índia passou a se aproveitar e importar esses combustíveis fósseis. Ou seja, a Índia ela vai se beneficiando ao mesmo tempo que ela tem relações econômicas com os Estados Unidos. Hoje os americanos, por exemplo, são os maiores parceiros comerciais dos indianos, para vocês terem uma noção, né, da proximidade econômica. Só que mesmo assim, o Trump colocou a tarifa de 25% e somou 25% por conta das negociações entre Índia e Rússia. Essas tarifas, o acordo que foi estabelecido, é uma redução para 18%. Que era uma redução super importante. Ou seja, os americanos colocariam só, entre aspas, tarifas 18% sobre produtos indianos. Mas as contrapartidas, o que a Índia vai ter que ceder para os Estados Unidos,
Aí é sensacional, pelo menos, claro, pela visão americana. Segundo o governo Trump, a promessa não estabeleceu prazo, mas seriam tarifas zeradas, ou seja, a Índia não vai mais colocar sobretaxas em produtos americanos para entrarem no mercado indiano. Investimentos, compras na casa de 500 bilhões de dólares. Não estabeleceu prazo também, se são em 10 anos, 20 anos, 15 anos, não sabemos. E também falou que a Índia se comprometeu a deixar de comprar combustíveis fósseis da Rússia e vai começar a comprar combustíveis fósseis dos Estados Unidos, até oferecendo a Venezuela como uma oportunidade de negócios. A gente sabe que os Estados Unidos hoje estão controlando, monopolizando completamente a produção de petróleo. Aliás, olha que sintomático, né? Delcy Rodrigues se reunindo com representantes dos Estados Unidos. Isso era impensável um mês atrás. A Delcy Rodrigues, que é uma grande militante, ou era, né, uma militante do movimento bolivariano. Mas os Estados Unidos estão buscando novos mercados para o petróleo venezuelano e a Índia aparece com uma boa oportunidade. Ou seja, convenhamos que é um saldo bem positivo para o governo americano, hein? 500 bilhões em compras para redução desse déficit comercial, deixar de comprar petróleo da Rússia, que vai pressionar economicamente o país até a fazer uma possibilidade de acordo entre Rússia e Ucrânia, e tarifas ainda de 18%, ou seja, um protecionismo forte em relação aos produtos indianos e a Índia cobrando taxa zero. A questão é que o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro indiano, até se pronunciou sobre esse acordo, mas não exatamente nos mesmos moldes, hein? O Narendra Modi colocou que quando duas economias e duas das maiores democracias do mundo trabalham juntas, isso beneficia nosso povo e desbloqueia grandes oportunidades de cooperação. Porém, a Índia não falou nada de reduzir tarifas para 0%. Será que é verdade do Trump ou do Narendra Modi? Inclusive, representantes do governo indiano falaram que isso é impensável. E sendo sincero, eu, Ricardo, analisando o histórico da Índia, a Índia é um país extremamente protecionista. Por exemplo, tem toda a questão dos carros elétricos, colocava tarifas quase de 100% para carros elétricos, né, que vinham da Europa, e mesmo com o acordo de livre comércio entre Índia e União Europeia que estabeleceu, vai ter uma redução dos carros a combustão, mas os carros elétricos que representam interesse nacional, num primeiro momento, não vai reduzir. Outro ponto, os indianos, eles são muito protecionistas em relação aos seus produtos agrícolas. A Índia, por mais que seja uma sociedade muito tecnológica, Bangalore, o Vale do Silício do Oriente e tal, ao mesmo tempo, é um país que tem essa contradição muito forte. É um país muito agrícola, mais de 50% da população vive no campo. Vai deixar o etanol, vai deixar os produtos agrícolas. Os americanos são fortes em produção agrícola. Entrar livremente no mercado indiano, sem tarifas, isso geralmente não corresponde às políticas que geralmente a Índia adota. A Índia, inclusive, falou que vai continuar sim protegendo os seus produtos agrícolas e os seus laticínios. Outro ponto, vai romper totalmente com a compra de petróleo da Rússia. A Rússia é uma aliada comercial, é uma aliada geopolítica dos indianos. O Narendra Modi também não falou nada em deixar de comprar o petróleo dos russos. Ou seja, ou o Narendra Modi omitiu de maneira proposital para não se indispor com os outros países dos BRICS, ou talvez o Trump tenha ficado um pouco animado demais, e todas as condições que ele colocou no seu Truth Social, ali no seu X, talvez não correspondam exatamente à realidade. Mas fato é que para os Estados Unidos é um excelente negócio, a Índia é um país extremamente relevante. E para a Índia também, claro, né, a gente está falando de ter acesso ao mercado consumidor americano, que em termos de poder aquisitivo, é o mercado consumidor mais importante e os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais dos indianos. E claro, como o Narendra Modi falou, um acordo que beneficia os dois lados é excelente. Agora, as condições, não sabemos exatamente. E a Rússia também se pronunciou e alegou, né, o Peskov, porta-voz do Putin, que não sabe de nada sobre uma possível queda das importações de petróleo russo para dar uma predileção ao petróleo dos Estados Unidos. Outro ponto importante que o Trump conseguiu no dia de ontem foi a promessa por parte do Irã que o Irã estaria disposto a negociar. E aí, não fica nem só no campo da especulação. O próprio presidente iraniano se pronunciou também nas redes sociais, o Pezeshkian, falando sobre isso, colocando que, levando em consideração as demandas de países amigos, a gente sabe que o Al-Thani do Catar fez uma visita recente, né, ao Irã, para que se responda à sugestão do presidente dos Estados Unidos de iniciar as negociações, eu instruí o ministro das Relações Exteriores a preparar terreno para negociações
equitativas e justas, caso surja uma atmosfera livre de ameaças e expectativas irrazoáveis. O New York Times coloca que o Irã já teria até disposição de abrir mão do seu programa nuclear. Por quê? Isso é uma demanda até para garantir a soberania dos americanos numa região tão estratégica como o Oriente Médio. A gente sabe que alianças militares estão se formando, Arábia Saudita e Paquistão, por exemplo, quando houve, quando estava no ápice ali, né, da guerra, Palestina, Israel, tudo tal, houve até a possibilidade da formação de uma aliança de países árabes e islâmicos para se proteger contra eventuais intervenções estrangeiras, e os Estados Unidos sabem que existe o risco até da possibilidade do desenvolvimento de armas nucleares. E para os americanos, quanto mais países têm armas nucleares, mais soberania eles têm, mais capacidade de dissuasão, claro. Os Estados Unidos eles estão propondo uma espécie de, como eu posso falar, um consórcio regional para a produção de energia nuclear no Oriente Médio. Porque grande parte desses países alegam que eles mantêm os seus programas nucleares não exatamente para fins bélicos, mas sim para fins medicinais, para fins energéticos. O Irã mesmo. O Irã, até hoje, ele não admite que ele está desenvolvendo suas armas nucleares. E aí qual que é a questão? Se existe uma espécie de consórcio liderado pelos Estados Unidos para auxiliar os países do Oriente Médio a desenvolver energia nuclear, com os Estados Unidos controlando a quantidade, a capacidade, fiscalizando o enriquecimento de urânio, fica mais difícil para os países justificarem uma possibilidade de um enriquecimento acima de 60%, 70%, que geralmente é para fins bélicos nucleares. O Irã aparentemente estaria disposto a isso. Claro, desde que não houvesse mais a possibilidade de uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos no Irã e também o levantamento de algumas sanções. Na sexta-feira, na Turquia, teremos uma reunião entre o Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos, e também os representantes do Irã, para conseguir estabelecer algum tipo de negociação, algum tipo de pacificação. Espero, né, galera, que dê certo e que obrigue, claro, o Irã a parar de reprimir as populações, as minorias, enfim, como vem acontecendo há bastante tempo. Em relação à guerra Rússia e Ucrânia, o Trump falou também em excelentes novidades, embora as evidências não deem conta muito disso, convenhamos. Eu trouxe para vocês que no passado recente, o Trump ele telefonou para o Putin e o próprio Peskov confirmou isso, que foi um pedido do presidente americano para que o Putin parasse de atacar as infraestruturas energéticas ucranianas, em meio a um inverno extremamente rigoroso que compromete, do ponto de vista de saúde, a vida das pessoas mesmo, né? Ter aquecedor, sistema de calefação, é uma coisa de saúde pública para a população em meio a um inverno extremamente rigoroso ucraniano. E o Putin aparentemente tinha se comprometido a parar os ataques. Ontem nós tivemos um ataque maciço contra várias áreas, inclusive posições energéticas ali da Ucrânia, aparentemente com o Putin então desrespeitando o acordo, né? Mesmo assim, a gente teve informações que o Trump colocou que acha que está indo muito bem com a Ucrânia e com a Rússia. E é a primeira vez que ele diz isso. Cara, convenhamos que ele já disse várias vezes, tá? Mas que pode ter boas notícias em um futuro próximo, mesmo com os ataques recentes acontecendo. E talvez uma questão bem emblemática que seja a questão de Cuba. O México confirmou, por exemplo, que não vai mais negociar combustíveis fósseis a pedido dos Estados Unidos para Cuba. A Venezuela também, controlada pelos americanos, não vai mais exportar os seus combustíveis fósseis. O México até tentou fazer uma meia-culpa, né? Olha, eu sei, a gente está sendo pressionado e tal, mas eu prometo enviar ajuda humanitária. Então, a Chimbal envia ajuda humanitária para Cuba, mas não envia mais combustíveis fósseis. E Cuba está padecendo. É crise econômica, crise social, apagões consecutivos. Os Estados Unidos alegam que estão em coordenação com lideranças cubanas e tivemos de fato a confirmação. O vice-ministro das Relações Exteriores falaram que sim, Cuba e Estados Unidos realizaram troca de mensagens, houve contatos, mas não podemos dizer que estamos sentados à mesa para um diálogo. Cuba está pronta para um diálogo sério, substancial e responsável. Ou seja, os americanos aparentemente negociando com Cuba. A questão é, o que eles vão exatamente exigir de Cuba? Ah, professor, vão exigir, por exemplo, a legalização ou a permissão da propriedade privada.
Isso já existe em Cuba. Até concordo que não existe segurança jurídica, que o Estado pratica as altíssimas ingerências, mas quem era contra a iniciativa privada era o Fidel Castro. O Raul Castro fez uma espécie de abertura e hoje a atual Constituição até permite, né? Hoje a gente teve informações que no ano passado, por exemplo, mais da metade dos valores gerados pela economia cubana foi a partir da iniciativa privada. Entende? Eles vão querer o fim das relações com China e com Rússia, então não sei exatamente quais são as condições que os americanos vão colocar para o território cubano. O fim do regime socialista, algum tipo de imposição política, mas é fato que as negociações estão acontecendo. E como eu trouxe para vocês também, amanhã teremos uma reunião super importante com a Austrália, com a Índia, com outros representantes, para a formação também de uma espécie de cartel dos minerais críticos. O Trump anunciou um plano na casa de 12 bilhões de dólares para a formação de uma reserva de minerais críticos, para depender menos dos chineses. Os Estados Unidos hoje, em meio a uma produção massiva ali de equipamentos militares, querendo reindustrializar o país, sabe que o monopólio tanto da extração, mas principalmente do processamento de minerais críticos que está na mão dos chineses, complica muito esse avanço tecnológico. Ou seja, o Trump vem pensando de maneira estratégica para o desenvolvimento dos Estados Unidos. E aí, galera, será que os planos americanos vão dar certo? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.